Uma saudação amiga a todos os inscritos no canal, um prazer muito grande falar com vocês. Professor Rodrigo Chaves, Escola Raciocinando e Ciência, a escola que ajuda você a raciocinar não só contabilidade, mas outros temas também. Agradecer a sua inscrição, caso você não seja inscrito, se inscreva. Se você gostar do tema hoje, que é sobre o ativo, compartilhe, tá certo? A minha saudação amiga aos contadores, estudantes de contabilidade, professores de contabilidade, advogados, economistas e demais colegas aí. É uma honra muito grande poder compartilhar um pouco do que nós sabemos com vocês e o pouco que nós sabemos com vocês também. Então, o tema, como eu disse anteriormente, é sobre o conceito de ativo, que lamentavelmente ele foi deturpado completamente na visão dos órgãos reguladores. Se você for parar para pensar, realmente é uma realidade. Quem analisa a obra dos clássicos, que consagraram os conceitos, com as obras atuais, você pensa, ou a pessoa não leu os clássicos, ou ele leu e não entendeu, ou ele realmente propositalmente, por algum interesse, fez a troca. Porque para os órgãos reguladores, o ativo é um recurso que se controla com expectativa futura. Então aí é uma confusão. Por exemplo, o homem. O homem seria aquele que casa no futuro, que é a criança de hoje? Não. O homem é um ser, né? É o ser humano do sexo masculino, que tem as funções, o complexo de carne, alma e espírito. Então o conceito do tem nada a ver com a propriedade dele. Se o homem vai andar, se o homem vai comer, se o homem ele é bonito, ele é alto, ele é magro, ele é gordo, isso são propriedades. Então houve um defeito na classificação lógica. Nós temos 4 básicas funções, né? A primeira é o gênero, ou seja, é o conjunto de elementos que nós temos que classificar. Patrimônio é um gênero. Depois as espécies, aí você tem o patrimônio líquido, você tem o patrimônio circulante, você tem o capital de terceiros, são espécies, né? E você tem as propriedades do elemento. O capital circulante, o que é? É o capital que circula mais rápido, geralmente abaixo do exercício social. O capital fixo é o capital mais lento. O capital de terceiro é o capital que representa as dívidas, capital que está em outra empresa. Capital líquido ou capital próprio, a riqueza própria da empresa, o autofinanciamento, a quantidade que representa uma diferença do ativo total com o passivo total. Então você tem, na visão doutrinária da teoria do conhecimento, 4 tipos de discursos. Você tem o acidente, que é o fenômeno, que no caso da contabilidade dos fenômenos patrimoniais. Você tem o gênero, que é a dedução geral dos elementos. Você tem a espécie, que são os tipos ou elementos. E você tem as propriedades. O que fizeram é uma coisa muito mal feita, que eles trocaram a propriedade pelo conceito, tanto do gênero quanto da espécie. Do gênero, então, nem se fala, eles não sabem o que é ativo. Eles não sabem o que é ação patrimonial. Nunca definiram, os grupos reguladores nunca definiram o ativo como ele é. Não sabem o que é ativo. Quando você fala o que é ativo, eles falam assim, os bens e créditos. Alguns até falam bens e dívidas ativas, né? Vou falar assim, tudo aquilo que se controla. Presta atenção, você controla custo, você controla preço, você controla a distribuição do lucro, isso é ativo também? Não é. Recurso controlado pela entidade. Até que o uso da entidade está errado também, né? Mas recurso controlado, a dívida você controla também, você registrou ela, como é que ela vai ser ativa? Complicado, né? Você aluga uma casa, não é recurso controlado? Você vai julgar no ativo? Então tem um grande autor português chamado Rogério Fernandes Ferreira. Desde a década de 90 ele vem fazendo críticas a essas formas de conceituação. Ele não é lido no Brasil. É o maior autor português, talvez esquecido lá em Portugal, porque era para ser mais bem lembrado. O que ele fala é verdade, é lógico. Ele fala que esse conceito que ativo é um recurso controlado com expectativa futura, é um conceito desnecessário.
Por quê? Porque isso são propriedades. A questão de recurso controlado é uma propriedade, só que mal feita. Fala assim, aplicações de capital que serão controladas na gestão, aí estaria menos pior. Mas o conceito direto de ativo não é isto, né? E ainda fala do fluxo de caixa. Ativo é o que gera fluxo de caixa. Vamos imaginar, você compra o estoque, você perde o estoque todo, né? Você vai ter que baixar esse ativo. Só que ele deixou de ser ativo porque havia uma expectativa de perda? Não. Ele continuou lá registrado. Você compra o estoque e dá prejuízo, ele vai deixar de ser ativo? Também não. Então essa forma aí que eles falam é totalmente errada, gente. Eles estão trocando a propriedade com o conceito direto. Agora, pior ainda é quando você vê que a base norte-americana não fala que isso de ativo. Não fala. Você quer ver? Vamos pegar a obra dos clássicos americanos do Finney e Miller. Finney e Miller. Olha o que eles dizem muito bem, ó. O ativo é constituído pelas coisas do valor que se possui. Aqui eles falam do conceito de ativo. É o valor das coisas que se possuem. Isso que é ativo. Eu tenho um capital para vender, bens de venda, eu tenho que ativá-lo. Ativá-lo o quê? Dar um valor. Então comprei esse bem de venda por 1 milhão. O ativo dele é 1 milhão. O pessoal não entende isso. Até hoje, os que se consideram muito bons em contabilidade não sabem o que é ativo. Ativo é o valor, essa doutrina vem da Europa, mas aqui os autores são americanos, conceituam corretamente, e aqui destruíram o conceito deles, falando que fizeram traduções de livros, não sei o que lá, fizeram coisa nenhuma. O que eles fizeram aqui não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Ó, o ativo está constituído pelo valor das coisas que se possuem. O dinheiro em caixa, as contas a cobrar, as operações de crédito, as mercadorias, as ferramentas de oficina, os utensílios, os terrenos, os edifícios, a maquinaria e outros equipamentos, as patentes, etc. As coisas podem ter valor por várias razões, preste atenção nisso. O ativo pode empregar-se com poder de compra. Então, quer dizer, o ativo, ele existe, empregado, porque eu comprei. O ativo é constituído por um crédito exigível. Então, quer dizer, eu exijo um crédito, ele se transforma num outro elemento, valor. O ativo pode se vender ou se transformar em crédito. O ativo representa para o proprietário benefícios potenciais de determinados direitos e serviços, né? Então, eles falam aqui, mesmo, por exemplo, o edifício, o equipamento, etc., são valores ativos. Por quê? Porque você vai gerar um benefício com ele. E são adquiridos para o negócio. Presta atenção nisso. De fato, podem se vender. Nessas condições, eles são ativos. Mas tem mais coisa aqui, ó. Ele falou sobre essa questão. E fala aqui, ó. O princípio de contabilidade, geralmente reconhecido, estabelece que para valorizar o ativo, deve ser feito na data de sua aquisição, a um preço de custo, seja qual o valor real. Preste atenção, gente, aqui ele fala do ativo que é gerado por crédito, ativo que é gerado pela compra, o ativo que existe na propriedade. Então, aqui o ativo é o valor das coisas patrimoniais. Esse é o conceito de ativo. Eles não sabem o que é isso. Eles falam assim, ativo é um recurso controlado. Isso é uma propriedade, é uma ação sobre o ativo. Eles confundem a propriedade com o conceito de gênero ou espécie. É um erro primário de lógica. Quem faz esse tipo de definição é analfabeto em conhecimento contábil, é analfabeto em conhecimento de lógica. Né? Até falei aqui, ó, que dá vontade de ter uma ocasião especial para voltar a ensinar isso, mas o pessoal não entende, né? Eles repetem o tempo todo. Então o ativo é gerado pelo poder de compra, por um crédito que é gerado por outro ativo, pela propriedade. Não tem arrendamento mercantil aqui. Apesar que o William Peyton tinha uma visão que o arrendamento era ativo, aqui, nesse caso aqui, do Finney Miller, eles não falam que a propriedade é ativa. Mas o arrendamento não. Por quê? Porque não foi comprado, não se gerou crédito.
e não há propriedade. O ativo tem que ter também um elemento formal, que é a propriedade. Se não tiver, não é ativo. Não é um conceito jurídico, é o conceito contábil americano. Todo patrimônio, uma das características dele, quando ele é ativado, é que há uma formalidade jurídica. Por exemplo, eu faço uma compra, para mim interessa a compra, como analista patrimonial. Só que essa compra formalmente vai ter que ser registrada, então tem que ter um documento que prove isso para a auditoria revisar. Então a formalidade jurídica ela vem depois, mas tem que existir. Então se eu não tenho propriedade, no caso formal, por mais que eu analise a propriedade substancial, né? No caso aí, vamos dizer, eu compro essa sala, mas eu não tenho registro dela, eu estou usando essa sala, seria um tipo de aluguel. Se caso eu arrendasse ela, agora se eu compro, é como se fosse realmente uma propriedade minha, da minha empresa. Então nesse caso aí, para o balanço ela estaria registrada. Agora se eu alugo ela, não, porque não há propriedade. Então no conceito de ativo, claramente ele fala isso, que ativo é o valor das coisas que se possui, e o princípio da contabilidade reconhecido estabelece que, para valorizar o ativo, deve fazê-lo na data de sua aquisição ao preço de custo, pelo seu valor real. Aqui não está falando valor de expectativa, não é valor de mercado do ativo. Ninguém pode registrar, contador nenhum pode registrar o bem pelo valor de expectativa. Isso aqui não é simulação gerencial. Pensa bem, eu tenho lá obras, eu vou registrar minhas obras, o meu balanço, pela expectativa de venda, expectativa de mercado. Isso é fraude. Eu julgar no balanço, um bem por expectativa é subjetivo demais. É como diz o Finney Miller, eu registro um ativo pelo valor da data de aquisição, valor real, valor que eu comprei, não valor possível, não valor de expectativa. Balanço não é orçamento, balanço não é projeção, balanço patrimonial não é possibilidade que vai acontecer. O balanço se registra os fatos reais, fatos que aconteceram. Palavra fato do latim significa feito, é o passado perfeito do fazer. E o fatio, lo fato, eu fiz. Então, o fato é o que foi feito, o que eu fiz. Não necessariamente o que eu vou fazer, é a destruição também da sintaxe. Se eu contabilizar um ativo pela expectativa, eu estarei destruindo o valor real do patrimônio. Aqui não há menção de valor de mercado. Ah, mas o conceito evoluiu. Não houve evolução. Preste atenção nisso. Se o balanço representa as coisas reais, registradas, que aconteceram, como é que eu vou falar que houve evolução se eu coloco no balanço o elemento possível, que não existiu? Estimado, não é avaliado. Não houve operação patrimonial, não posso julgar no balanço. Isso é um conceito lógico. Lógico. Então essa questão de falar de expectativa futura, pensa bem, o que você vai fazer com o balanço? Expectativa futura, então você vai fazer uma projeção de fluxo de caixa descontado e jogar no balanço. É o que estão fazendo com as seguradoras. Tudo é expectativa, não tem nada real. Aconteceu, nem no mercado aconteceu. Mas é possível? Ah, é possível. Então joga no balanço. É fraude. Isso é maquilação de contas, gente. Não adianta a pessoa dizer que não. Se falar que maquilação de contas com valores possíveis, prováveis, de expectativa, são os reais, aí nós estamos num processo. Ou a pessoa está ficando doida, está distorcendo a realidade, ou nós estamos realmente na prova que a maioria dos acadêmicos nacionais são analfabetos funcionais, inclusive as emissões dos grupos. Que, por exemplo, pensa bem a Coca-Cola registrar a marca dela na expectativa. Joga a marca lá, você vai ter que pôr um crédito, uma reserva. O que vai acontecer com o balanço? Vai inchar o patrimônio líquido. Aí o que vai ser bom? Para comprar ações. Então isso tudo é jogo de ajuste, gente. Esse conceito de ativo na expectativa pode ser uma propriedade, mas não é o conceito real de ativo. Ativo, conforme o princípio, é aquele que você
tem de valor de uma coisa que se compra numa data e o preço de compra ou de aquisição, ou de custo, é o valor real. Basicamente isso. É eu que estou fazendo esse conceito? Não, são os clássicos. Finney e Miller. Queira saber ou queira não saber o que está escrito aqui. Se alguém está falando diferente, não leu a obra ou está deturpando o que foi escrito. E olha que a obra, a original do inglês, essa aqui está em espanhol. Então quer dizer, nem o espanhol estão sabendo ler, e nem o português. Porque quando faz a tradução, traduz tudo errado, né? Uns até dizem que moram lá, uns professores daqui, eu morei nos Estados Unidos. Pois é, mas como é que o cara faz tanta tradução errada? Será que ele foi alfabetizado corretamente nos Estados Unidos? Porque a tradução está errada. Falar que ativa a expectativa de valor futuro, se os órgãos reguladores mantêm essa forma, absolutamente errado também. Lamentavelmente, hoje nós estamos na destruição da fundamentação contábil. Os fundamentos da contabilidade estão sendo destruídos. E os conceitos também, né? Bom, poderia falar mais coisa. Tem mais tradição conceitual sobre o ativo, mas não vou entrar aqui em mérito, porque é muita coisa, certo? Se você gostou, compartilhe. Forte abraço para vocês aí. Toda a paz e tudo bem.